Olá, turminha do segundo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Ótimo. Hoje, sexta-feira, 5 de março de 2021, trago para vocês mais uma aula de arte. Lembrando que, na nossa última aula, falamos sobre desenho com pinturas rupestres, não foi isso? Pois bem, pedi para que vocês fizessem um desenho onde representasse, retratando um acontecimento vivido na rotina de sala de aula de vocês. Ainda expliquei que, mesmo vocês não estando participando das aulas presenciais, vocês precisam manter uma rotina em casa para a realização dessas atividades. Um local adequado, a iluminação, a questão da organização do material didático, prestar atenção no vídeo, né, para tirar alguma dúvida. Tudo isso é a rotina de vocês de aulas remotas. No caso, vocês vão ter que representar aí, vão ter que retratar um acontecimento dentro dessa rotina que vocês estão vivendo. Recebi de alguns alunos a foto da atividade realizada. Gostei muito do que eu recebi. Faltam alguns outros alunos me enviarem. Ainda estou aguardando, certo? Porque é importante enviar. Porque na sala de aula, a gente tem o hábito de fazer a chamada, né? Eu chamo o nome, aí diz presente. Pois é. Na aula remota, eu não tenho como fazer a chamada e ouvir vocês me responderem presente. Como é que eu sei que vocês estão participando dessa aula? Quando eu recebo a imagem da atividade realizada, quando vocês tiram alguma dúvida comigo, aí eu penso, poxa, está participando, não é? Pois bem, eu recebo constantemente as atividades de Luiz Miguel, as de Vinícius, as de Brenda. Tem outros alunos. Deixa eu confirmar quem é que participa das atividades. Tem o Miguel. Tenho Brenda. E tenho Vinícius também. Vinícius Miguel, que de vez em quando está com a gente em sala, na presencial. E tenho também atividades de Eduardo. Tem a participação de Eduardo também, né? Constantemente. Então, muito importante que vocês fiquem me mandando essas atividades. Por que é importante? Porque é através desse nosso feedback, desse retorno que a gente tem, que eu sei se vocês estão participando da aula ou não. Beleza? Então, quem não me mandou, envia para mim novamente. Envia, tá? Não esquece. Hoje não vamos trabalhar sobre pintura, porque eu quero fazer essa aula com vocês bem detalhada. É muito interessante essa aula, onde a gente vai reproduzir como se a gente estivesse fazendo uma pintura rupestre. Por isso eu vou querer fazer bem com bastante calma com vocês. Então, vamos passar para o outro assunto que está aí na página 15 do livro de vocês, que é a linha. Abra o livro de arte para acompanhar, tá certo? Então, no nosso livro tem o seguinte: a linha. A linha é uma sequência de pontos, um bem perto do outro. Podemos dizer que linha é um ponto em movimento. Quando a gente fala em linha, a gente tem vários tipos de linhas, não é isso? Temos as linhas simples,
que são as mais conhecidas. Temos a linha curva e temos também a linha complexa. Vou falar para vocês cada um desses tipos de linhas simples, curva e complexa, certo? Então, quando a gente fala em linhas simples, nós temos a linha simples é a que tem os pontos na mesma direção e pode ser horizontal, vertical e inclinada. Quando ele diz assim, na mesma direção, no caso da horizontal, ele começa aqui e vai até aqui, em linha reta, certo? E aí, quando ele fala ele tem o mesmo ponto na mesma direção, a mesma coisa acontece na linha vertical. Ela vai de cima a baixo, sempre na mesma direção. A inclinada do mesmo jeito. Vamos ver cada um desse tipo de linha. Linha horizontal. É uma linha simples que dá a ideia de plano, não é? Linha horizontal, ela está lá de um ponto a outro, bem retinha. Temos aí dois exemplos de linha na horizontal. Linha horizontal. Linha vertical. É uma linha simples que dá a ideia de altura. Temos aí três exemplos, né, de linha vertical. E dá a impressão que uma é maior que a outra, não é? Mas segue sempre o mesmo ponto, o ponto na mesma direção. A linha inclinada é uma linha simples que é empregada com ponto de fuga, ou seja, esse ponto de fuga que ele fala é que essa linha pende sempre para um lado. Ela vai dar sempre a ideia de que está caindo para algum dos lados, certo? Aí temos também a linha curva. É uma linha simples que tem os pontos mudando de direção. Tem aí, nela já não é como a horizontal, a vertical ou a inclinada, que o ponto fica na mesma direção, não é? A gente pode observar que um ponto fica bastante diferente do outro, né? Da direção do outro. Então, está sempre mudando de direção. São linhas que a gente costuma usar habitualmente, né? No nosso dia a dia. Para poder desenhar um castelo, eu uso a linha horizontal, a vertical. Se eu quiser desenhar uma porta, eu vou na linha curva, não é dessa forma? Então, por isso que diz que a arte está na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Aí eu tenho também a linha complexa. Né? A gente já sabe que as linhas retas e curvas são modalidades de linhas simples. A gente já falou agora há pouco que as linhas simples são horizontal, vertical, inclinada e as linhas curvas. Agora a gente vai falar sobre as linhas complexas, que são as sinuosa ou ondulada, poligonal ou quebrada, mista. Bora ver cada um desse tipo de linha complexa. Então, quando a gente fala em linha complexa, temos aí a linha sinuosa ou ondulada, que é uma linha complexa composta por uma sequência de curvas, dando ideia de movimento. Então, se eu quiser desenhar uma onda, né? Ou se eu desenhei a praia e quero lá representar a onda, eu vou usar esta linha sinuosa. Linha poligonal ou quebrada. É uma linha complexa composta por uma sequência de segmentos de reta, cada um numa direção, dando ideia de força. Tá aí, é como se ele estivesse subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Não é isso? Sempre usando esses segmentos de reta, né?
porém na poligonal, ou então, como eles chamam aí de linha quebrada. E temos a linha mista. A linha mista é a mistura, o nome já diz, não é? Mista, mistura, misturada, né? É uma mistura da linha sinuosa com a linha poligonal. Uma linha complexa composta por retas e curvas, dando a ideia de confusão, porque ela começa aí num segmento de reta, né, quebrada, e depois ela desce, pega uma curva e sobe, como se fosse a poligonal, aí desce novamente em linha reta. Por isso que tem essa ideia de confusão, né? Por causa dessa mistura entre as linhas. Trouxe para vocês uma composição, um desenho feito com linhas simples e curvas. Temos aí uma pipa, duas pipas no caso, né? Nuvens. Aí o que é que foi usado? Linha inclinada, vertical, horizontal, a linha curva, para fazer a nuvem e a rabada da pipa. Não é isso? Bem importante prestar atenção porque vocês vão precisar fazer uma composição usando as linhas simples e curva, certo? Trago para vocês também, eu trouxe essa composição, no caso são várias, né? São 6 composições, utilizando as linhas complexas. Aí faz essa mistura, né, de linhas, porque tem a mista também. Temos aí sol, lua, um vaso de flores, um picolé, sorvete, um quadro, a fachada de um castelo, né, a parte da frente de um castelo, justamente para mostrar essa mistura entre as linhas complexas, né? Foi usado aí as linhas sinuosas, onduladas. Usamos também a poligonal aí para fazer o castelo. Foi usada também uma mistura de linhas para fazer o sorvete. Não é isso? Então, preste atenção, porque justamente é nossa atividade duas composições, ou seja, 2 páginas, porém, serão 4 composições que vocês vão ter que criar com essas linhas estudadas. Então, vamos lá. Para a nossa atividade, para exercitar o assunto, na página 16, essa daqui, diz o seguinte: crie uma composição com as linhas estudadas utilizando o lápis grafite. Gente, lembra, o lápis grafite é aquele HB, não é? Ó, que a gente costuma usar para escrever, né? Este é o lápis grafite, tá certo? Então, você não vai usar nenhum outro tipo de lápis. Ah, tia, posso usar o lápis de cor? Posso usar o lápis de cera? Não. Vai ser só feito com este lápis, com o lápis grafite de vocês. Aquele lápis que vocês utilizam para responder as atividades. Nesse espaço, você vai fazer todo o desenho, tá certo? Apenas usando as linhas estudadas, as linhas simples. No caso aqui da 16, só as linhas simples. Horizontal, vertical, a linha curva, a linha inclinada. O que é que você pode criar? Da mesma forma que eu coloquei aquele exemplo, que foi da pipa, né? Vocês podem criar casa, árvores, usando as linhas retas, a linha curva. Posso criar várias coisas, tá? Um carrinho, desenho de carro. Então, use a criatividade de vocês para responder a página 16. E na página 18, vocês vão fazer composições também. Porém, ele já vem indicando o que é que ele quer que vocês criem. Na página 18, crie composições com linhas sinuosas, poligonal e mista, utilizando a caneta hidrocor. Aí o que é que eu vou pedir a vocês? A gente sabe que se usar a canetinha hidrocor com muita força, vai furar o livro, não é isso? Vai passar para o outro lado, vai manchar o livro todo.
O que é que a gente pode fazer? Você pode pegar um pedacinho de papel ofício, um pedacinho, fazer a tua composição sinuosa com a canetinha hidrocor, depois pode colar aí no espaço onde tem sinuosa. A mesma coisa pode fazer com a poligonal e a mista. Faz um papel à parte, quem tiver cartolina vai ficar bem legal também. Corta um pedacinho do mesmo tamanho do espaço que traz o livro, tá? Desse mesmo tamanho aqui, ó. Corta um pedacinho do papel ofício, do papel da cartolina, faz a composição com lápis, a canetinha hidrocor, depois cola. Para não acontecer de manchar o livro ou de furar, né? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa com a caneta hidrocor, faz com muita força e fica lá o buraquinho e já vai manchando a outra página, o outro lado, certo? Então capricha aí nas 4 composições que vocês vão ter que fazer. Aguardo essas imagens, essas fotos. Gosto muito de ver a criatividade de vocês. Gosto de ver o quanto minha turminha é criativa. Certo? Então, estou aguardando e ansiosa. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula, certo? Aproveita aí o final de semana. Cheiro.